A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso por tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas, por tudo que Ele ainda fará, mas principalmente pelo que Ele é para nós. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra, da Igreja Cristã Deus é a Palavra, porque o Senhor é a Palavra, o Senhor que nos cura, que nos liberta, que nos prospera e que nos salva. Como Deus é a Palavra, nós vamos direto para a Palavra do Senhor. Vamos meditar na Palavra do Senhor. Amém. Depois do descanso, marche. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. O anjo do Senhor estava falando com Elias. O anjo do Senhor acordou Elias pela segunda vez, para que ele se levantasse, para que ele agisse, para que ele trabalhasse e caminhasse. Descansou? Levante e siga a vida, trabalhe, caminhe. Junto com o desânimo e a depressão está a prostração, a acomodação, a paralisia, a letargia, a vontade de não fazer nada. É necessário descansar. Mas não é só descansar. A falta de ação, de objetivos, de atitudes, também desanima, também deprime. Há quem diga, cabeça vazia é oficina do diabo. A ociosidade contribuiu para que Davi, tentado, caísse em adultério, o que trouxe a ele sucessivas desgraças. A ociosidade é um ímã para pensamentos e sentimentos ruins. Então, já descansou? Marche. O Senhor Jesus, Ele reservava tempo para descanso. Mas ele agia, trabalhava, acordava cedo e não parava. Ele era diligente, dinâmico. Ele não deixava para depois, fazia o necessário na hora certa. A hora de ressuscitar Lázaro era exatamente 4 dias depois da sua morte. O Senhor não se atrasou, ele agiu no tempo certo. O segredo é, sem cansaço, sem estresse, sem prostração e sem desânimo. A solução para Elias, após o descanso, era agir, continuar a obra e acabar com a depressão. Descanse, seja dinâmico, diligente e não se prostre. Tire o desânimo e a depressão da sua vida. Leve sempre uma palavra de ânimo para aquelas pessoas que estão prostradas, estão acomodados, abatidos, que estão sem vontade de fazer nada, deprimidos. Satanás, ele quer paralisar a todas as pessoas. Não permita, haja com bom ânimo, seja qual for a situação ou a adversidade. Está cansado? Está deprimido? Está triste? Descanse. Pare um pouco, mas medite na palavra do Senhor e as suas forças se renovarão. A palavra do Senhor vai revigorar a você. Não pare. Medite, mas descansou? Siga em frente. Siga em frente. O Senhor tem muitas coisas maravilhosas. Se nós não pararmos, se nós não descansarmos, não nos desanimar. Amém? Amém, amém. Vamos orar e agradecer a palavra?
Senhor querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela revelação da Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos pelo ânimo que o Senhor tem nos dado, Senhor. A Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Nós agradecemos porque a Tua palavra nos dá ânimo, é o nosso alimento espiritual, Senhor. Nos ajude, Pai, a termos bom ânimo, a não desanimarmos, a levantarmos, Pai, a cada batalha vencida, descansar, mas continuar, Pai amado. Nós cremos, Pai, que é o Teu Santo Espírito quem nos levanta após as batalhas, Pai. Nos ajuda cada vez mais a cumprir o Teu querer, a fazer a Tua vontade. E por tudo, Pai, pela revelação da Tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora assistir a uma mensagem que foi pregada na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus os abençoe. Amém. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36, diz: E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas, e esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Irmãos, Tábita era uma discípula, uma crente, uma seguidora do Senhor. E ela enfermou, adoeceu e morreu. Quantos de nós, como a Tábita, temos boas obras para Deus, somos ofertantes do Senhor, temos demonstrado amor ao próximo, que ficam enfermos, ficam doentes e depois são recolhidos pelo Senhor? Há muitos, irmãos, muitas pessoas boas, tementes a Deus, que foram recolhidas. Às vezes a gente até pensa que é precocemente, mas não existe precocemente com Deus. Deus faz tudo no tempo certo. Então, para essas pessoas que assim são recolhidas, é promoção, irmão, não é punição, é promoção de Deus. Elas cumpriram a sua missão, foram levadas pelos anjos, como diz lá a parábola do rico e o Lázaro, e foram consoladas, não foram condenadas. Quando a pessoa não tem Jesus e ela perece precocemente, aí sim é uma perda. Mas para aqueles que são crentes, discípulos, como era Tábita, é uma promoção.
E qual é o propósito de Deus quando faz isso, quando recolhe alguém precocemente, né? É premiar quem cumpriu a missão. Mas tem outros propósitos do Senhor. O Senhor Jesus, ele veio aqui e ele viveu apenas 33 anos e meio. Ah, por que não ficou mais? Porque cumpriu o seu propósito. Cumpriu a obra para a qual ele foi enviado. Entendam, com Deus é assim. Se você cumprir o seu propósito, se você cumprir a sua missão e falar assim, está consumado, fiz o que tinha que ser feito, Deus vai te recolher, irmãos, né? E vai te premiar, vai te galardoar, né? Vai te levar para o terceiro céu, a terra bendita do Senhor, o reino dos céus. E aqui no versículo 38 diz: E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Irmãos, os discípulos mandaram chamar a Pedro, que Pedro viesse depressa. Entendam, irmãos, vejam que coisa extraordinária. Meditem comigo. Eles não chamaram Pedro para o velório. Eles chamaram Pedro para que ele usasse a unção de Deus que ele tinha para ressuscitar a moça. Mandaram chamar depressa, irmãos. Não era para o velório. Ah, Pedro, vem fazer o velório da menina. Eles poderiam fazer. Eles chamaram Pedro porque Pedro tinha uma unção de Deus e chamaram para que Pedro ressuscitasse a moça. Que fé, irmãos. Que fé daqueles discípulos. Como você agiria? Você mandaria chamar o homem de Deus para fazer o velório ou para ressuscitar uma pessoa do Senhor que faleceu? Seja qual for a situação, busque a Deus, busque o homem de Deus. Muitas vezes, irmãos, é claro que a ressurreição hoje é um pouco mais rara, mas muitas vezes, irmãos, é direção de Deus para que haja a ressurreição. Deus tem propósitos inúmeros na ressurreição. Vejam aqui no versículo 9. Então, fica destacado aqui a fé dos discípulos. Manda chamar o Pedro. Ele tem unção. Tá? Quando ele orar, vai acontecer o que aconteceu com Lázaro, com o filho da viúva de Naim. Vai acontecer com o que aconteceu com o filho da sunamita, com aquele morto que foi jogado na cova de Eliseu. O Pedro tem unção que Eliseu tinha. Né? Manda chamar o Pedro. Que fé, irmãos. Irmãos, não tem causa perdida para Deus. Se é hora de Deus recolher, tudo bem, mas se Deus tem propósito, ore para que haja ressuscitação, para que haja ressurreição melhor. Entendo, irmãos, o mundo, agora ninguém atira o sapato em mim, o mundo precisa de ressurreição, porque o Senhor Jesus, o que ele é? O caminho, a verdade e a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida. Se não tem a vida, está morto. E o que precisa? Ressuscitá-los com a palavra. A palavra de Deus ressuscita os mortos do mundo. Deus é Deus de ressurreição. Às vezes a pessoa não tem entendimento algum da palavra e nem quer saber. Ela não tem a vida, ela não tem Jesus. Ela está morta espiritualmente. Ela pode estar vivendo em carne, andando para lá e para cá, mas ela está morta espiritualmente. A vida só vai chegar a ela quando ela chegar a Jesus, quando ela chegar à palavra. Então Deus é Deus de ressurreição. Deus quer ressuscitar todos esses mortos do mundo, que não tem a vida, que não tem Jesus. Então Deus tem propósitos nisso. Deus é Deus de ressurreição. Versículo 39 diz: E levantando-se Pedro, foi com eles. E chegando, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Irmãos, Pedro foi e chegou, levaram-no a um quarto alto, onde estava lá
menina morta. E aí o que ele viu ali? Pessoas que estavam mostrando os vestidos que ela fez. Oh, ela costurava tão bem, né? Olha o vestidinho, bonitinho, moderninho, né? Que adianta isso, irmão? Que adianta mostrar os vestidos que ela fez, o que ela fez? Nós temos que aprender a fazer aquilo que é útil, aquilo que vai contribuir para o bem, e não perder tempo com coisas inúteis, coisas que não vai fazer nada. Num velório, nós temos que ter o objetivo de levar consolo às pessoas, consolo aos parentes, né? E levar consolo é levar o Consolador, levar o Espírito Santo de Deus, levar a palavra, porque quem escreveu a palavra foi o Santo Espírito de Deus. Então é isso que nós temos que fazer, e não falar, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, o fulano fez aquilo outro. Não, isso pode até ser uma coisa periférica, uma conversa periférica, mas o objetivo maior, num velório, sabe qual que é? Levar a palavra, irmãos. Mas não para o morto. Levar as palavras para todas as pessoas que estão lá. Porque as pessoas estão contritas nesse momento, algumas tristes, algumas desconsoladas. Então tem que levar a palavra no velório para os vivos. O objetivo lá é os vivos, porque os mortos já estão na mão do Senhor. Então entenda, irmão, quando você for a um velório, fale da palavra de Deus, fala do plano de Deus, fala da salvação, fala do terceiro céu, né? E leve consolo aos familiares, e faça-os entender que a separação é temporária, porque um dia todos nós estaremos juntos novamente. Amém, igreja? Então fale aquilo que agregue alguma coisa, que acrescenta alguma coisa. Não vai adiantar nada ficar mostrando as coisinhas lá que ela fez, as roupinhas que ela fez. E veja o versículo 40 que diz, mas Pedro, o que o Pedro fez? Olha que roupinha bonita. O Pedro falou, sai todo mundo para fora. Pedro, fazendo-a sair todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Irmãos, Pedro fez todas saírem. Nós já falamos a respeito disso. Pedro tirou todos os incrédulos do ambiente e criou um ambiente de fé. Ficou ele, Deus e a menina. Certas orações, como nós já falamos, devem ser feitas isoladamente, como o Senhor Jesus fazia. O Senhor Jesus, ele andava com os discípulos, mas ele não orava com os discípulos. Tanto é que em certas circunstâncias eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar, porque nós não temos visto o Senhor orar como o Senhor faz. Aí ele ensinou a oração padrão, que é a oração do Pai Nosso. Por que o Senhor Jesus orava só? Para evitar a incredulidade, para evitar o cochicho dos discípulos, o cochicho lá do Tomé, o cochicho do Judas, né, que atrapalharia a oração. Então tem certas orações que devem ser feitas isoladamente, como o Senhor fez, para impedir que a incredulidade de pessoas atrapalhe, né, pessoas que até murmuram quando você está orando, né. E Pedro se prostrou, orou, e depois ordenou à menina, levanta-te. Que fé, irmãos, que fé. É assim que nós devemos agir. Na luta, se prostre diante de Deus, ore diante do Senhor, rogue diante de Deus, clame diante de Deus e ordene que o mal saia, ordene que a bênção chegue, mas não ordene a Deus, ordene ao mal para que saia e continue clamando pela bênção do Senhor. A menina ressuscitou. Que grande milagre! Tudo é possível para Deus, irmão. Não há impossível para o Senhor. E no versículo 41 diz, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Irmãos, aqui, depois de tal milagre, deve-se dar a mão à pessoa que recebeu, ajudar a pessoa abençoada,
A pessoa que recebeu. Porque muitas vezes o milagre não é a conclusão da vontade de Deus. O milagre é uma etapa. O milagre é um episódio. O milagre é algo que Deus faz para que a pessoa continue buscando, clamando, crendo, ouvindo a palavra e se converta. Por isso que a gente sempre diz que o maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém não é ressuscitar a pessoa, mas é converter, irmãos. Como é duro converter uma pessoa. Como é duro levar uma pessoa ao ponto de não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Como é difícil, irmãos. E Deus sabe dessa dificuldade. E Ele age, Ele usa milagres, Ele usa pessoas, Ele usa todas as circunstâncias para que as pessoas se convertam a Ele. Esse é o propósito do Senhor. No versículo 41, irmãos, ficou claro que as pessoas que recebem milagres devem ser tomadas pela mão dos crentes para que continue servindo ao Senhor. E depois fazer como Pedro fez. O Pedro chamou os santos e as viúvas e apresentou viva. Um testemunho vivo, irmão. Faça como Pedro. Testemunhe diante dos santos, testemunhe diante dos justos, testemunhe diante dos discípulos, testemunhe diante das viúvas, testemunhe diante de todos. Porque o Senhor diz lá em Isaías: vós sois as minhas testemunhas. Nós somos testemunhas do Senhor e devemos falar da obra de Deus. Olha aqui que Deus fez. Ressuscitou Tabita. É isso, irmãos. Testemunhar para glorificar o nome do Senhor, para que as pessoas creiam no poder de Deus, para que as pessoas busquem conhecer a Deus, para que as pessoas se convertam. E fica sempre uma pergunta, e essa é uma boa pergunta. Tabita era uma crente, era uma discípula, ou seja, Tabita estava salva, vamos dizer assim. Tabita estava salva. E a pergunta é: para que ressuscitá-la e correr o risco dela perder a salvação? Irmãos, você pensou nisso? A menina está salva, ela era uma discípula, boas obras, temente a Deus, ofertante, estava salva. Por que não foi premiada com o reino dos céus, o terceiro céu? Por que ela voltou, correndo o risco de se desviar, se afastar e perder a salvação? Por que Deus ressuscitou a Tabita? Veja o versículo 42 aqui. E isso foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Aqui está a resposta. Muitos creram no Senhor. Era propósito de Deus desde o início, quando permitiu a morte da menina, quando preparou a ressurreição através dos discípulos, através do Pedro. Irmãos, só tem uma coisa mais importante do que a salvação de uma pessoa. Sabe qual que é? É a salvação de muitas pessoas. Esse é o propósito de Deus. Ressuscitou a Tabita para que muitos se convertessem e muitos fossem salvos. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai,
seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, convosco estou para